Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Unidade 2, População, Povos e Territórios. Página 46. Começar aí na página 46, 47. Tá? Vamos lá, abrir o livro, página 46, 47, unidade 2. Aí vocês têm 3 perguntinhas. Qual a importância de um território autônomo para as diferentes nações do mundo? Então, o que seria, né, território autônomo? Seria um território que não dependesse de outro, né? Então, qual seria a importância de um território autônomo para as diversas nações do mundo? Então, os territórios autônomos, eles vão garantir a soberania política de uma nação perante outros povos e estados. Tá? Então, a importância de se ter um território autônomo é esse, é que ele vai garantir a soberania política e perante os outros povos, certo? Se o território não é autônomo, ele depende de outro território. Então, ele não tem autonomia política, por exemplo. Não tem autonomia nenhuma. Ele vai depender de outro território, de outra nação. Né? Ele vai ser uma colônia, por exemplo. Então, para que ele seja autônomo, ele tem que ter, principalmente, as eleições dentro do seu próprio território. Tá? Vamos lá, número 2. Por que é importante compreender o fenômeno social retratado na fotografia? Então, a gente tem aqui um fenômeno social retratado na fotografia da página 46 e 47. Vocês sabem que fenômeno social é esse? Porque para a gente responder a pergunta, nós temos que saber que fenômeno social é esse que está aí. Né? Bem, aqui nós temos parece, né, que temos aí pelo que a legenda diz, milhares de refugiados vagam pela Europa em busca de acolhimento. Calais, França, 2016. Então, nós temos aí os refugiados. Né? O fenômeno migratório retratado nessa imagem causa impactos de ordem social, político, econômica e cultural, tanto nos países de origem como os que recebem os migrantes. Tá? Então, são fenômenos, né? Por que é importante compreender o fenômeno social? Porque eles causam impactos, né? Eles causam impactos na ordem social, política, econômica e cultural. São culturas de povos diferentes, né? São gastos que o país que recebe esses refugiados terão, né? Excedentes. Vamos pegar no caso Brasil, que recebe refugiados da Venezuela, né? Então, quer dizer, gastos que o Brasil terá a mais com esses refugiados. Por outra parte, por outro lado, nós temos que perceber que todos somos seres humanos, todos somos irmãos. Então, a gente tem que compreender que há uma necessidade em integrá-los, em recebê-los também em nossa pátria, né, em nosso território. Tá certo? 3. Você conhece algum caso recente de migração de refugiados para o Brasil? Qual? Acabamos de falar, né? A gente tem o caso dos venezuelanos que vêm para o Brasil, né? Mas temos também outros casos, dos haitianos, dos cubanos, dos angolanos, né? Até mesmo o governo passado da presidente Dilma Rousseff, né? Ela trouxe para cá, criou o programa Mais Médicos e trouxe os médicos de Cuba para cá, né? Então, esses cubanos, eles vieram legalmente, né? Mas existem outros que vêm refugiados de Cuba para cá, tá certo? E mesmo esses que vieram, muitos não retornaram a Cuba quando foram chamados de volta, né? Eles permaneceram no Brasil como refugiados, tá certo? Bem, então a gente
pelo que vocês perceberam, a gente vai trabalhar com essa questão de população nessa unidade 2. Tá? População, povos e territórios. Tá bom? Bem, para que a gente fale em população, a gente vai falar em dinâmica populacional, né? Então, dinâmica populacional mexe com população, população absoluta e população relativa, né? A população, ela se divide em população absoluta e população relativa. Lá na página 48, vocês têm os conceitos demográficos de população total ou absoluta, população relativa ou densidade demográfica. Tá? Então, vamos a esses conceitos no segundo parágrafo da página 48. População total ou absoluta. Podem grifar. É o total de contingente populacional de um país ou de uma área. Quando há mais de 100 milhões de pessoas no país, este passa a ser considerado populoso, termo usado para se referir à elevada população absoluta de um país. O que é a população absoluta, então? É a população total de um país. É o número de pessoas que habitam determinado país, né? Então, qual é a população total do Brasil? É o número de pessoas que habitam o Brasil, que mora no Brasil. Tá? Isso é população total ou população absoluta. Inclui-se aí homens, mulheres, crianças, né? Idosos, jovens, toda a população de um país. Para que um país possa ser considerado populoso, ele tem que ter mais de 100 milhões de habitantes, tá? De pessoas. População relativa ou densidade demográfica. Podem grifar também. É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica é obtida por meio da divisão entre população total e a área em estudo. Então, olha só. Para que a gente ache a população relativa de um determinado local, a gente pega o total de habitantes daquela área e divide pelos quilômetros quadrados que aquela área tem. Tá? Então, se uma área tem 5 quilômetros quadrados, nesses 5 quilômetros quadrados existem 5 mil habitantes, eu vou dividir 5 mil por 5 para saber qual é a população relativa desse determinado local. Tá certo? Bem, mediante esse cálculo, é possível considerar se o espaço em questão é ou não povoado. Aí a gente vai ver se o espaço é ou não povoado. Tá? A gente viu que para o espaço ser populoso, ele tem que ter mais de 100 milhões de habitantes. E para que ele seja povoado, né, ele tem que ter um número considerável de habitantes por quilômetros quadrados, tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Espaços povoados são aqueles que apresentam alta densidade demográfica ou elevada população relativa. Então, se nesse espaço existem muitas pessoas habitando, ele é povoado, né? Se existem 2 ou 3 pessoas num grande espaço, ele é pouco povoado, tá certo? Então, o local ele é muito povoado quando ele tem uma densidade demográfica grande, uma grande densidade demográfica, tá certo? Continuando aí. A densidade demográfica está relacionada à área. Isso significa que um país populoso não é necessariamente um país povoado ou vice-versa. Então, nós temos vários exemplos de países que são povoados, mas não são populosos. Tá? Alguns exemplos. Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, mas é pouco povoado. Por quê? Porque ele tem grandes extensões de terra e que tem poucos habitantes. Então, ele é populoso, mas é pouco povoado. Tá certo? Porque existem muitas terras ainda que tem pouca gente habitando. Faz com que ele seja pouco povoado. Tá? Apesar de ter grandes concentrações em determinado local, em outras regiões dos Estados Unidos, por exemplo, há pouca gente habitando.
podemos citar como exemplo também o Brasil, né? O Brasil, ele é populoso, mas é pouco povoado. Por quê? Existem regiões, principalmente no norte do país, né, que existem poucas pessoas habitando, até porque existe a floresta amazônica, a região da floresta amazônica que pega grande pedaço do norte do país, né? É uma região que não tem população, que é pouca população, fora os indígenas, né? Quase não tem habitantes ali, tá certo? Então, o Brasil também pode ser considerado um país populoso e pouco povoado, tá? Bem, aí se fala de outros lugares, né? A Nigéria, que são países populosos e pouco povoados. Vamos para a página 49. Na página 49, nós vamos falar dos fatores que causam o crescimento populacional ou não. Que fatores são esses? A taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa que pode ser mortalidade infantil também, né? Taxa de fecundidade, crescimento vegetativo ou natural, tá certo? Então, esses fatores, eles podem tornar um território populoso ou não, tá certo? Vamos ver por quê? O que seria a taxa de natalidade? Corresponde ao número de nascimentos com vida em determinado período, geralmente por ano, num grupo de 1.000 indivíduos. Então, calcula-se a taxa de natalidade de um determinado local, né, fazendo a média de 1.000 indivíduos, né, 1.000 indivíduos durante um ano, tá certo? Então, o número de nascimentos com vida durante um ano num grupo de 1.000 indivíduos. Então, quantas pessoas nasceram nesse grupo de 1.000 indivíduos durante um ano, né? Então, calcula-se aí a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos ocorridos em determinado período, geralmente um ano também, num grupo de 1.000 indivíduos. Exatamente igual à taxa de natalidade, só que aí a taxa de mortalidade. Num grupo de 1.000 pessoas, estuda-se em um ano quantas pessoas morreram naquela região. Tá? Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade em determinado período, geralmente um ano, em cada 1.000 nascidas vivas. Então, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, faz-se um estudo durante um ano e percebe-se quantas morreram antes de completarem um ano. Então, faz o cálculo da taxa de mortalidade daquela região, tá? Ou território. Taxa de fecundidade corresponde ao número médio de filhos por mulher com idade entre 15 e 49 anos, considerada a faixa etária de procriação. Tá? Então, faz-se um estudo que vai ver quantos filhos, né, as mulheres entre 15 e 49 anos tiveram nesse período de, geralmente, um ano também de pesquisa. Crescimento vegetativo ou natural corresponde ao saldo obtido entre as taxas de natalidade e mortalidade, podendo ser positivo quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, como ocorre na maioria dos países do mundo, por exemplo, em especial em países do continente africano, onde as taxas de mortalidade em queda e a manutenção das taxas de natalidade ainda elevadas fazem da África a região do mundo com as maiores taxas de crescimento vegetativo. Negativo, quando a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade, como ocorre em países europeus, por exemplo, Alemanha, Hungria, ou de reposição, quando a taxa de natalidade é semelhante à taxa de mortalidade, situação da maioria dos países europeus. Observe o mapa a seguir. Então, a gente tem aí os 3 tipos de crescimento vegetativo. Pode ser crescimento vegetativo natural, positivo, quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Então, quando nascem mais crianças do que morrem, o crescimento vegetativo é positivo, né? Negativo, quando as taxas de natalidade são menores do que a de mortalidade, ou seja, quando morrem mais crianças do que nascem.
então o crescimento vegetativo é negativo. E de reposição, quando é igual. Nascem 5 crianças, morrem 5 crianças, né? Ou a taxa de o crescimento vegetativo é natural, porque morreram e nasceu o mesmo número, tá? Podem grifar essa parte toda, de taxa de natalidade a vegetativo dos países. Ó, como eu fiz aqui. Grifei toda essa parte, tá? Podem grifar também. Bem, aí vocês têm um mapa que representa o crescimento vegetativo da população em percentual. Essa pesquisa foi feita no ano de 2017, tá certo? Bem, então analisem aí o mapa, vocês vão ver, né, que ele vai descrever, né, o crescimento vegetativo da população, onde existem países com maior crescimento vegetativo e países com menor crescimento vegetativo. É importante compreender que apenas o cálculo de crescimento vegetativo não é suficiente para verificar o crescimento populacional de um país. Para tal, devemos considerar também os fluxos de entrada e saída de pessoas nos países. Tá? Então, quer dizer, não só o número de nascimentos ou mortandade num determinado país é considerado para se ver o crescimento populacional. Crescimento populacional é diferente de crescimento vegetativo, né? Crescimento da população em determinados países, por exemplo. É isso que nós estamos falando aqui. Então, o crescimento da população, ele pode ser considerado também não apenas pelo nascimento ou mortandade das pessoas, mas pela entrada de pessoas de outros países nesse país também, tá? Que aí é o esquema de imigração, né? Então, para tal, devemos considerar também os fluxos de entrada e saída de pessoas dos países. Os deslocamentos populacionais, migrações, sempre ocorrem na história da humanidade. Atualmente, eles estão associados basicamente a fatores políticos, religiosos, sociais e, sobretudo, econômicos. Por isso é que as pessoas deixam os seus países e migram para outros países, né, por conta desses problemas sociais, religiosos, políticos, né, e, sobretudo, econômicos. Tá? Há 2 tipos de movimentos migratórios. A saída ou emigração, quando as pessoas saem de um país para o outro, a saída delas de determinado país é chamada emigração. E a entrada delas em outros países, que é chamado de imigração. Então, um exemplo. Se eu saio do Brasil para ir para a Bolívia, né? Eu saindo do Brasil, eu sou emigrante, porque eu saí. Eu entrando na Bolívia, eu sou imigrante, porque eu entrei na Bolívia. Tá? Então, a saída, eu larguei o Brasil, eu sendo brasileiro, larguei o Brasil, eu sou emigrante. Eu deixei o país. Entrei num outro país como imigrante. Tá? Podem grifar isso aí também. Por favor. Ó, cá embaixo. Bom, vamos para a página 50. Página 50, nós temos aí crescimento populacional mundial, né? Então, nós vimos... vamos falar agora sobre o crescimento da população em relação ao mundo. Bem, por séculos, as taxas de natalidade e mortalidade foram bastante altas no espaço mundial. A longevidade ou expectativa de vida... Então, o que é a expectativa de vida? Longevidade, ou seja, o tempo que uma pessoa passa, né, com vida na Terra. Tá? Isso é longevidade ou expectativa de vida. Quantos anos se espera que um indivíduo viva? Tá certo? Isso é expectativa de vida. Podem grifar aí também. Expectativa de vida, longevidade ou expectativa de vida seria o tempo, né,
que se espera que o indivíduo viva. Então, essa expectativa era baixa, geralmente não ultrapassava 40 anos, né? A mortalidade infantil também era muito significativa e as famílias eram bastante numerosas, principalmente em países subdesenvolvidos, tá? Que eram os países, né, do norte, do sul, eles eram considerados subdesenvolvidos, né? Ou os países do terceiro mundo também, né? Que eram considerados países, né, menos desenvolvidos, e então eles tinham uma baixa expectativa de vida. Tá? Com o fenômeno de urbanização, intensificado pela Revolução Industrial, ocorreram mudanças drásticas no crescimento populacional mundial. A Revolução Médico-Sanitária, por exemplo, reduziu as taxas de mortalidade em escala global. Grifem isso. A Revolução Médica-Sanitária reduziu as taxas de mortalidade em escala global. O que seria essa revolução médico-sanitária? Seria as vacinas, o cuidado que os governos procuram ter, né, em relação à mortalidade infantil, à desnutrição, né? Isso fez com que a expectativa de vida das pessoas prolongasse por mais tempo, tá? Destaca-se também que os avanços na medicina durante os séculos XIX e XX, com a descoberta de uso de antibióticos e novas formas de tratamento para muitas doenças, além da vacinação em massa, associada à implantação do saneamento básico, redes de água e esgoto de coleta de lixo, repercutiram em condições que ocasionassem queda efetiva nas taxas de mortalidade mundial, né? A gente percebe que em países subdesenvolvidos ou países do sul, isso ainda acontece, né? Há grande número de óbitos em crianças, né? A baixa expectativa de vida por conta da falta de saneamento básico, da falta de recursos aplicados nessas áreas, né, de saúde, de saneamento básico, tá? Então, a expectativa de vida vai diminuindo, tá? Ao passo que nos países desenvolvidos, países do norte, principalmente os países europeus, né, os Estados Unidos, né, América do Norte, essa taxa ela se eleva de expectativa de vida, tá? Bem, então vocês têm aí o crescimento populacional mundial em percentual, né, por ano, a partir de 1960 a 2017, que foi feita essa pesquisa, tá certo? Pelo Banco Mundial. Então, eles fizeram uma pesquisa aí do crescimento populacional, tá? Bem, a queda nas taxas de natalidade é explicada por um conjunto de fatores. Além do processo de urbanização, destaca-se o aumento do grau de escolaridade e de informação das populações. Na medida em que as pessoas têm mais informações, tendem a limitar o número de filhos, visando garantir-lhes melhores condições de vida no que se refere às condições econômicas. Então, os países desenvolvidos, por exemplo, né, as pessoas têm um certo controle na natalidade. Por quê? Quanto menos filhos se tem, menos gasto eles vão ter, né? E mais eles podem dar, as pessoas podem dar para o filho que tem. Podem investir, né, no filho que tem. Então, por exemplo, se uma família que tem 10 filhos, né, ela vai dar pouco investimento para cada um deles. Ao passo que se ela tivesse um filho apenas, ela investiria nessa criança muito mais do que com 10 filhos, né, sem condições. Tá? Por isso que existe, em determinados países, existe o controle de natalidade, exatamente para que as pessoas possam dar melhores condições de vida para os seus filhos, né? E para que não sobre para o governo, por exemplo, né, bancar saúde, educação, moradia, porque é uma série de fatores que vão influenciar também os gastos com o governo, né? Em conta dessas famílias com filhos numerosos, não é mesmo? Por que nós temos tantas bolsas família, bolsa mate minha fome por um dia, bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa. Porque as famílias só querem ter filhos, e depois deixar para o governo criar,
né? Aí depois, ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Também, com 10 filhos, né? É impossível ter condições de criar 10 filhos no mundo que vivemos. Então, por isso, temos que ter consciência, né? E ter o mínimo de filhos possíveis, tá? Acredito que no máximo 2, para que se dê uma boa escolarização, tenha condições de ter uma boa alimentação, um bom plano de saúde, né? Porque para não depender da saúde pública, apesar de sabermos que nesse momento de pandemia é a saúde pública que está salvando milhões e milhões aí de pessoas, né? Em todos os países é a saúde pública que está salvando vidas, tá? Então, quer dizer, a gente paga planos de saúde porque faz necessário, porque nem sempre nós temos os médicos disponíveis nos postos de saúde do SUS, por exemplo. Tá? Bem, outro fator que contribui para a diminuição do crescimento populacional foi a popularização da pílula anticoncepcional a partir da década de 60. Esse método anticoncepcional possibilitou que os casais evitassem o risco de uma gravidez indesejada. Nesse mesmo período, também se tornou comum o uso de outros métodos anticoncepcionais, como o preservativo e as esterilizações masculinas, vasectomia e a feminina ligadura de trompas. Então, nós temos uma série de condições de evitarmos filhos, né? Temos as ligaduras femininas, temos a vasectomia dos homens, os anticoncepcionais, né, que surgiram para que diminuísse o número realmente de filhos por pessoas que são descuidadas, né? O uso da camisinha, que além de evitar gravidez indesejadas, evita também que se pegue doenças, e todos, né, que praticam o sexo tem que utilizar, sim, a camisinha, é importante, tá? Para que evite uma série de doenças e, principalmente, aí, né, as gravidez indesejadas, tá certo? Deve-se considerar que a entrada maciça da mulher no mercado de trabalho, após 1945, foi outro grande agente na redução das taxas de natalidade. Esse fenômeno aconteceu em primeiro momento nos países desenvolvidos, e a partir da década de 1970, espalhou-se pelo mundo, em especial nas economias emergentes, no caso do Brasil, né? Óbvio, a mulher trabalhando, ela vai ocupar a mente, né, uma outra atividade e deixa de pensar no sexo. E o homem também deixa de pensar que a mulher é um objeto que está em casa somente para procriar, né? A hora que ele chegar, ela tem que estar pronta para que ele possa procriar, né? Então, com o advindo da mulher no setor do trabalho, elas deixaram, né, de fazer filhos, como se diz, né, e ocuparam a mente com outros tipos de ação, tá? Com outras ações. Página 51. Na atualidade, segundo a ONU, a projeção da população mundial é de aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. 7 bilhões e 600 milhões, né, de pessoas, dados referentes a 2018. Isso é a população mundial, tá? Podendo chegar a 8 bilhões e 500 milhões em 2030. E 9 bilhões e 700 milhões em 2050. E 11 bilhões e 200 milhões em 2100. Vale ressaltar que apenas alguns países têm apresentado crescimento populacional significativo, tá? Então, aí vocês têm as previsões de crescimento da população mundial, nesse gráfico que está aí, né? A projeção entre 2015 e 2050 é de 32%, entre 2015 e 2100 é de 53% no crescimento populacional mundial, tá? Até 2022, a Índia se tornará o país mais populoso do mundo, né? Agora, a gente tem aí a tabela dos países mais populosos do mundo e suas respectivas taxas
médias de crescimento populacional anual. Então, temos a China, a Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil, o quinto país mais populoso do mundo. Tá certo? 204 bilhões, 204 milhões, né? 450.649 habitantes, né? Pessoas, tá? E a taxa de crescimento do Brasil é de 0,909%, tá certo? Passando aí para a página 52. No mapa abaixo, em representação denominada anamorfose, é possível perceber que a Ásia é o continente mais populoso do planeta, com cerca de 60% da população mundial. Podem grifar isso aí. A Ásia é o continente mais populoso do planeta, tá? Corresponde a cerca de 60% mundial. A anamorfose é esse desenho que vocês têm aqui embaixo do mapa, né? Ele está mostrando os países, esse desenho, é uma anamorfose, né? Vocês veem que não representa os países como os seus, a sua divisão, né? Os seus limites desenhados bonitinhos. É uma anamorfose realmente, tá? A população desse continente da Ásia, né? Que já representou 21,7% das pessoas no mundo, responde hoje por 10,8%. Já o continente africano, segundo projeções da ONU, deve chegar a 2050 com 25% da população mundial. Verifica-se também a participação considerável da China, o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1.372 milhões de habitantes, seguida da Índia, com cerca de 1.278 milhões de habitantes, conforme pôde verificar na página anterior. Crescimento ao ritmo de 33%, de 0,33% ao ano, na projeção da ONU para 2050, é de que a Terra terá cerca de 9 bilhões e 700 milhões de habitantes. Vários fatores contribuem para a desaceleração do crescimento. Então, quais são os fatores que contribuem para a desaceleração do crescimento? Redução das taxas de fecundidade. Podem grifar. Aumento da mortalidade em países afetados por epidemia como AIDS. Os africanos, por exemplo. Política de entrada de natalidade em alguns países. Então, política de controle de natalidade em alguns países, como a China, por exemplo, que instituiu a política do filho único por casal. Então, na China, pode-se ter apenas um filho por casal, tá? Como forma de reduzir a população. Aqueles que não cumprem a meta sofrem punições. Pagamento de taxas ou falta de gratuidade em muitos serviços básicos, como educação do segundo ou terceiro filho. Apenas em 2015, o governo chinês acabou com a política do filho único, permitindo que todos os casais do país possam ter até 2 filhos. Então, hoje, na China, né, os casais podem ter até 2 filhos, mas até 2015 eles só poderiam ter um único filho. E o casal, né, que desrespeitasse a lei era afetado por punições, sofreria punições, tá? Na página 53, observar o gráfico de linhas, as diferenças quanto às taxas de fecundidade em algumas regiões mundiais. Vamos para a página 54. Página 54, estrutura etária da população. A estrutura etária caracteriza-se a distribuição da população por faixa de idade. Então, população jovem, até 19 anos, população adulta, de 20 a 59 anos, população idosa, mais de 60 anos. Então, podem grifar isso também, tá? A estrutura etária caracteriza a distribuição da população por faixas de idade, tá? Então, o que é a população jovem, o que é a população adulta e o que é a população idosa. Diferentes países apresentam grande diversidade nessa composição.
por serem bem variadas as taxas de natalidade e mortalidade no mundo. Por exemplo, por que agora, com a pandemia, morreu tanto idoso na Itália? Porque a faixa, né, a expectativa de vida na Itália, ela é muito grande. Então, é uma população formada por muitos idosos. Por isso é que morreram tantos idosos na Itália com a pandemia agora, do coronavírus, né? Porque existem muitos idosos na Itália, tá? Mais idosos do que jovens, e por isso eles acabaram morrendo, né? A maioria de idosos morreu na Itália, porque o coronavírus, a gente viu que ele ataca mais aos idosos, né? Mas por isso que se houve tanta mortalidade, né, de idosos na Itália, porque a população é formada, por sua maioria, de idosos, tá? Porque existe uma expectativa de vida grande nos países europeus, e a Itália faz parte disso, certo? Bem, a estrutura etária da população é comumente retratada por meio de gráficos, em forma de pirâmides, como vocês estão vendo esses gráficos na página 54 e 55. Né? Temos gráficos da pirâmide de países com população jovem, né? Onde a base da pirâmide ela é maior do que o seu topo. Ó, a base é maior do que o topo. Significa que a população desse país, a maioria da população desse país é jovem. Né? Ao passo que vai se passando a idade das pessoas, a pirâmide vai diminuindo, né? Vai chegando ao topo da pirâmide e a população vai diminuindo, tá certo? Então, é um exemplo de pirâmide de países de população jovem, tá? Na página 55, a gente tem características de países que apresentam queda nas taxas de natalidade e aumento na expectativa de vida, tá? Então, queda nas taxas de natalidade, a gente vê que a partir de um determinado momento, né, começou a nascer menos pessoas, né, mas como tinham já várias, a natalidade nessa região era grande e depois que diminuiu, por isso que nós vimos que ela abriu aqui um pouco, né, e depois começa a diminuindo, tá certo? Então, aí é um exemplo, né, de pirâmide com etária de uma população. Só um pouquinho. Aí, de uma população adulta, tá? E abaixo é o exemplo do Uruguai, tá certo? Abaixo nós temos uma pirâmide de países com população idosa, né? Ou seja, nascem, a base é pequena, tá? E a população ela é de idoso por causa também de fatores de imigração, que a gente viu que pode ser considerado, tá? Então, características de países que apresentam baixas taxas de natalidade, elevada expectativa de vida e, consequente, aumento na proporção da população idosa. Tá? É a terceira pirâmide que vocês têm. De modo geral, ao analisar a pirâmide etária de um país, é importante observar que, vamos voltar então na página 54. Aqui. Tá? Vamos voltar aqui. E vamos grifar isso que está aí. De modo geral, ao analisar a pirâmide etária de um país, é importante observar que a base da pirâmide representa a população jovem. Podem grifar. O corpo da pirâmide, parte intermediária, população adulta. O ápice da pirâmide, população idosa, parte de cima. À direita são representadas as mulheres e à esquerda, os homens. No eixo vertical está representada a idade e no horizontal o número de habitantes. Então, vocês podem observar fazer uma análise dessas pirâmides, observando esses itens que aí estão, tá certo? Bem, agora vocês vão poder fazer as atividades do capítulo 4 sobre dinâmica populacional das páginas 53 e página 56, tá bom? Na próxima aula, a gente faz a correção dos exercícios
e depois ver o próximo conteúdo, que é espaço, poder e territórios nacionais, onde nós vamos falar de nação que não tem nação, estados e territórios. Nações que não têm territórios. Tá? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.